Olá, queridos amigos do canal Barril de História. Hoje vamos falar ainda de Jesus Cristo, qual é o nome dele em hebraico, em aramaico, desculpa, e qual a ligação dele com a filosofia clássica, a filosofia grega, né, e tal. E aí três principais correntes, os cínicos, o Platão e o platonismo e os estoicos, né? Vamos ver ali as semelhanças que há com esse pensamento da filosofia clássica grega e tal. E ficamos um tempinho aí sem gravar vídeo, fiquei doente no começo desse ano e tal, isso interrompeu as gravações, mas já estou restabelecido com saúde e pronto para gravar muito mais conteúdo para vocês. Não esquece aí de dar o like, viu, gente? Tem muita gente vendo os vídeos, eu fico muito feliz com isso, mas não dando like, não se inscrevendo no canal, isso é muito importante para a gente. Que você se inscreva, que você compartilhe, comente, deixa aí a sua opinião para a gente aprender junto com vocês, né? Claro, que sempre acompanham e prestigiam a gente. Então depois da vinheta, a gente vai falar aí do cristianismo e da filosofia grega. Olá, amigos, bem-vindos depois da vinheta explosiva do Barril de História, né? Estamos aqui e vamos falar hoje o nome de Jesus em aramaico, era a língua que ele falava, né? E a ligação com a filosofia grega, né? Vamos lá, vou sair aqui para ficar o quadro mais visível para vocês e tal. Primeira coisa, gente, é que a gente tem que ter em mente era Jesus realmente existiu? Existiu alguém com esse nome em hebraico, né? Yeshua ben Yosef. Em algumas traduções tem o R, né? Ber Yosef e tal. Primeiro vamos lá para o livro do Flávio Josefo, um autor judeu e tal, História dos Hebreus. Nesse livro ele fala de Jesus. E eu vou colocar para vocês na edição a citação do livro, né? Então vamos lá para o que fala o Flávio Josefo. Nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em ser instruídos, na verdade, e foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, o mais ilustre dentre os de nossa nação. E os mais ilustres, dentro de nossa nação, acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificassem. Os que haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres, e deles que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiram seu nome. Flávio José foi contemporâneo aí a Jesus, né? E ele viveu mais ou menos na mesma época de Jesus e fala desse Jesus, das pessoas que seguiam e tal, um autor judeu, não cristão, né, e tal. E é uma das fontes que temos aí, fora as outras fontes também que falam de cristãos, seguidores e tal, mesmo fontes romanas, etc., de seguidores de Jesus. Então, alguém com o nome Yehoshua ou Yeshua ben Yosef existiu talvez aos centenas ou milhares na época de Cristo. Se ele era Deus ou não, aí é o que diz a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, é possível, através das fontes, comprovar que existiu um homem com esse nome na época de Cristo? Sim. Através das fontes, sim. Há evidências que existiu um homem com esse nome. Mas há evidências que existiu um Deus que ressuscitou no terceiro dia, que fez milagres e tal. Isso não tem como provar, né? Que um homem numa cruz, no terceiro dia e tal, foi ressuscitado. Isso depende exclusivamente da fé, como as próprias escrituras sagradas para os cristãos afirmam. Mas vamos ao nome, né? Qual era o nome de Jesus? Então, como a gente falou já, Yeshua, que era uma abreviação, né? Yeshua. E esse Yeshua é como se chama hoje Rafael, abrevia por Rafa, por exemplo. Então tinha essa abreviação. Ben Yosef. E o que significava isso, né? O nome era em aramaico. Significava Josué e não Jesus, né? Josué, filho de José. E os nomes em aramaico geralmente significavam algo. Então Josué, Senhor é a salvação. Mas aí muita gente também, nas fontes literárias ou nas fontes bibliográficas, consideram que essa tradução é errada. Por quê?
Porque fala o seguinte, não é que era o Senhor a salvação, como se fosse ele, mas sim Adonai salvará. Adonai era o nome que se dava ao Deus dos hebreus, no Antigo Testamento, ou na Tanakh, nos livros sagrados dos judeus. Adonai seria o nosso Senhor salvará. Então isso que significava Josué. Lembrando que já havia outro Josué, por exemplo, que era servo de Moisés no Antigo Testamento, né? Deus tinha mudado o nome dele, mandado mudar, assim como aconteceu com Abraão, tantos outros, era relativamente comum esse pedido de mudança de nome. Então, o nome Yehoshua significava literalmente Adonai salvará, bem filho, então não precisa aí, né, de muita tradução aqui, né? E Yosef vem do hebraico, a etimologia vem do hebraico, embora seja um nome em aramaico aí nesse tempo. E Yosef quer dizer ele acrescentará, se referindo a Deus, ou aquele que acrescenta, Deus multiplica, algo nesse sentido significa Yosef, da onde vem o nome pra gente em português de José e tal. E aí você pode se perguntar, mas por que chamavam ou chamamos hoje Jesus Cristo e tal? Jesus é uma forma de chamar Yeshua, Jesus e tal, traduziram por aí, né, e tal. E Cristo é a tradução do grego de Mashiach. Mashiach aparece 39 vezes no livro sagrado dos hebreus e o Messias, né? Então, pra gente, mas foi traduzido para o grego para Cristo. Só que como a gente já falou nos vídeos anteriores, vocês podem ver aí depois, se quiserem, no canal, Constantino se converte ao cristianismo no quarto século depois de Cristo e o grego era a língua falada por Constantino e gozava de um enorme prestígio na Roma Antiga, no Antigo Império Romano. Por isso eles não traduziram para o latim, ficou Cristo mesmo. E aí, da onde vem a palavra cristão e tal. Mas Jesus mesmo, como ele falava aramaico, né? Ele jamais ouviu em vida a palavra Cristo ou cristão e tal. Isso nunca ele escutou em vida, né? Isso foi uma coisa posterior, feita por Paulo, como eu já falei nos vídeos anteriores. E aí, muita gente fala, o cristianismo é um platonismo para as massas, Nietzsche lá no Anticristo, criticando essa ligação e tal. Será que é mesmo? Vamos lá, vamos ver as correntes filosóficas que existiam na Grécia Antiga que se assemelham mais ao cristianismo. Várias outras também se assemelham, mas eu resolvi colocar 3 aqui, não em ordem cronológica nem nada, mas colocar 3. Uma que eu acho interessante é o cinismo, né? O cinismo foi fundado por Antítenes, discípulo de Sócrates, o grande Sócrates, né? Filósofo grego e tal. E as características do cinismo era viver com virtude, de acordo com a natureza. É uma corrente fundada no final do século V a.C., né? E tal. E o ponto alto dessa corrente filosófica foi Diógenes, né? Porque eu coloquei que o ponto alto, Diógenes vivia num barril onde ele vivia como mendigo, sem nada, sem ter bens nem nada. Inclusive o nome Barril de História foi uma sugestão de um grande amigo meu, que é o Sávio e tal, e eu gostei de cara do nome por causa de Diógenes, né? Por causa dessa vida dele, de desprezo às coisas materiais, de desprezo à autoridade, e ele foi o ponto alto da filosofia cínica, né? E o nome cínico vem do quê? Vem de quínicos do grego, o grego antigo, kion, cão, né? Ou seja, muito a ver com a vida dos cães livres, sem pudores sociais, etc., né? Vida natural e tal. E o Diógenes viveu o que pregava, né? Tem anedotas incríveis, por exemplo, com Alexandre o Grande. Com Alexandre o Grande, ele chega e o Alexandre o Grande chega no barril e fala assim, meu senhor, o que eu posso fazer por você e tal? E ele fala, olha, sai do meio do sol que você está atrapalhando o sol, eu pegar meu sol. Então é isso que ele fala com um grande imperador macedônio, Alexandre o Grande. Outra coisa muito conhecida dele, para quem estuda filosofia, foi que ele estava tomando água com a cuia, viu um menino sem uma cuia, e ele fala, olha, me dê a sua cuia. Eu vou dar a minha cuia para você, porque eu estou tendo muito bens. E aí ele dá a cuia para o menino para ficar sem nada, porque a cuia gera muitos bens materiais. Então a ligação com o cristianismo é essa vida sem acumulação de bens, sem ligar para o que os outros pensam ou dizem, tal, sem ligar muito para a sociedade e sem acumulação de bens. Então uma semelhança assim
com essa vida que Jesus pregava, de sem acúmulos de bens materiais e tal. Essa é a semelhança entre os cínicos e o cristianismo. Mas para aí também, porque eles tinham muita coisa com cachorro, de admirar a vida do cachorro. Não é uma coisa muito presente do cristianismo, por exemplo. O segundo que eu coloquei aqui é Aristóteles. Quem era Aristóteles? Né? Muita gente não conhece. Aristóteles era Platão. Platão é simplesmente o apelido de Aristóteles. Vem muito do omoplata, os ossos que nós temos nas costas são, né? Daí vem o apelido Platão, porque ele tinha ombros largos, ele era um atleta, né? Tinha um porte físico bem avantajado, por isso o apelido Platão. Platão, 428 a 347 a.C., duas obras fundamentais para entender o pensamento platônico, vamos dizer assim. República, sua obra mais complexa, onde ele fala do mito da caverna, já vou retomar o mito da caverna. E Timeu. Timeu é uma síntese da filosofia platônica. Por quê? Porque é lá que ele fala do mundo sensível, que é o mundo que a gente pode tocar, palpar, e o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, né? E tal. E no mundo das ideias, inteligível, era onde existia o arquétipo, a perfeição entre o bem, o belo, a justiça e tal. E uma deidade, lá em Timeu ele fala isso, que era Demiurgo, a deidade platônica. Essa deidade ela era superior, uma deidade superior, mas que criava cópias imperfeitas desse bem, desse belo, da justiça e tal. Né? E agora indo para a República, lá onde ele fala do mito da caverna, seria uma caverna onde as pessoas controlavam, aquelas pessoas não saíam daquela caverna e viam só sombras projetadas através do fogo e tal. Essas sombras as pessoas acreditavam que era a realidade, que era a verdade. Até que um dia uma pessoa consegue fugir dessa caverna, conhece o mundo, conhece a verdade e tenta voltar lá para falar essas coisas para as pessoas que estavam lá na caverna e elas não aceitam essa verdade e tal. Na República está essa passagem, essa anedota. E qual a ligação com o cristianismo? Justamente isso, o mundo sensível aqui seria um mundo falso, ou seja, o mundo da imperfeição. E o mundo inteligível seria o céu dos cristãos, ou seja, a perfeição, onde não há defeito, falha e tal, né? Então essa é a semelhança, a caverna também, né? Onde você vê aqui seriam as ilusões da vida e a verdade estaria fora da caverna, ou seja, fora do mundo. Algo que remete muito ao cristianismo e tal, essa ideia de mundo aqui imperfeito, belo imperfeito, justiça imperfeita, né? Tudo imperfeito. E lá no céu sim, a verdadeira justiça, a verdadeira beleza, o verdadeiro bem, o bom, estaria lá no céu e não aqui na terra. Então, essas ideias platônicas têm sim, o cristianismo guarda muitas semelhanças com essa corrente filosófica do Aristóteles, ou conhecido pela maioria como Platão, né, e tal. E aí, por último, eu queria trazer os estoicos. Então vamos lá, as principais características dos estoicos. É pensar que o mundo é o logos de lógica, razão, mente, pensamento. Então o mundo tem uma lógica, tem um pensamento, tem uma mente, tem um conhecimento que guia, né? E o que está no nosso poder? Uma grande pergunta dos estoicos. O interior ou o exterior? Ou seja, o que você pode controlar? Você pode controlar o que está dentro da sua mente, ou o que está na mente dos outros, ou o que está no mundo exterior? O que é mais fácil controlar? A sua mente, o que você pensa ou o mundo? Então, essa é uma questão que os estoicos colocavam e colocam isso como o interior, aquilo que você pode controlar. Então, você teria que educar a sua mente, controlar suas paixões, que são paixões flutuantes, que são paixões que estão ali sempre variando muito. E isso era uma coisa dos estoicos, a coragem, né, para fazer isso. E buscando sempre um termo grego, geralmente traduzido por tranquilidade da alma, que é a ataraxia, né? A ataraxia seria a imperturbabilidade da alma, a tranquilidade da alma, como queira aí colocar a tradução. O grande que inicia essa corrente é Zenão, em 335, 264 a.C., é o período que ele está aí vivendo. E a razão universal, né, algo divino seria o Logos, como falei, a razão, a mente e tal. Outro grande foi Marco Aurélio,
Marco Aurélio de 121 a 180 depois de Cristo, ele foi imperador romano, né, no ano de 1761 até o final da sua vida em 180, o imperador filósofo. No livro dele, Reflexões, ele fala, todo dia eu vou encontrar o mentiroso, o ingrato e tal, muito falando dessa coisa exterior, né, e tal, por exemplo, que você não pode controlar. Então, Marco Aurélio é um grandíssimo, e Sêneca, né, senador romano, nasce em 4 a.C., morre em 65 depois de Cristo, um grande estoico também. E, como eu falei, a busca da ataraxia ou apatheia, sem perturbações para a alma, né? Lembrando que você poderia controlar sempre o seu interior, não o exterior. Então, qual é a semelhança disso com o cristianismo? Também essa vida sem ligar para as questões das paixões, controlar as paixões, né? No cristianismo há uma moralidade ligada ao sexo, à sexualidade, enfim, não fora do casamento e tal, tem um controle também, então isso é presente nos estoicos, controlar essas paixões também, né? Não necessariamente igual ao cristianismo, mas também controlar as paixões, então a tranquilidade da alma. Também esses termos aqui, ataraxia, até pode ser colocado aqui para os cínicos também, que buscavam isso. Então essas são as semelhanças aí entre essas correntes filosóficas. É claro que há outras correntes filosóficas, há outros grandes filósofos, há semelhanças com o cristianismo também, mas não coloquei para não ficar um vídeo muito longo. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de dar o like, compartilhar, comentar. Comente aí para a gente aprender com vocês, né? Sempre muito importante para a gente. Então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus, fiquem com o que você acredita. Fiquem bem e até uma próxima. Muito obrigado. Tchau.